Deputada Olívia Santana lança livro sobre a participação negra e feminina nos espaços de decisão. Não podemos continuar com esse grau de subrepresentação de mulheres negras nos espaços de poder. Ministra Rosa Weber cumpre a agenda na Bahia nesta quarta-feira. Entenda os principais pontos do novo arcabouço fiscal. E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 26 de julho, Dia dos Avós. Pessoal, nada melhor que o benefício da relação entre avós e netos, não é? As gerações coexistem por mais tempo do que o passado e manter essa relação saudável é bom para ambos os lados. Então, pessoal, valorizem seus avós. Feliz Dia dos Avós! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Como vocês já sabem, nesse mês de julho estamos no recesso parlamentar. O Alba Notícias está fora da nossa programação, mas você acompanha as notícias mais importantes do Brasil, da Bahia, aqui no Alba Agora, que traz os destaques da política, dos políticos da Bahia, do Brasil e também da capital baiana. Vamos juntos ficar bem informados pelos próximos 30 minutos? Você vai acompanhar comigo, Chico Lopes, o dia a dia da política, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e de todo o Brasil. Olha só, ampliamos o nosso sinal digital. Além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2, estamos ainda em mais de 98 municípios baianos, através do canal 9.2 em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a nossa programação aqui da TV Alba no Facebook, Instagram e em tempo real no youtube.com/TV Alba. Bom, e se quiser mandar aquela mensagem especial para a nossa equipe, é só anotar aí o nosso WhatsApp. É o 719-9602-5318. E olha só, pessoal, a deputada Olívia Santana participou de uma roda de conversa e de uma noite de autógrafo no lançamento do seu primeiro livro, Mulher Preta na Política. Eu estive por lá. Vamos acompanhar. São 35 anos de trajetória nas lutas sociais. E agora, parte dessas histórias foram parar no livro Mulher Preta na Política, da deputada estadual Olívia Santana. O lançamento foi nesta terça-feira no projeto Casa Mulher com a Palavra, no dia dedicado à mulher negra, latino-americana e caribenha. A minha experiência política como mulher negra no parlamento, mas também sobre outras experiências. A experiência de Lélia Gonzalez, a de Antonieta de Barros. Eu falo sobre o ontem e falo sobre o hoje. E também uma perspectiva futura. Nós não podemos continuar com esse grau de subrepresentação de mulheres negras nos espaços de poder. Então o livro é sobre isso e muito mais. Olívia Santana é a primeira deputada preta eleita na Assembleia Legislativa da Bahia. A parlamentar recebeu familiares, amigos e admiradores para uma noite de autógrafos. Antes participou de um bate-papo com a ex-deputada federal pelo estado de São Paulo, Érica Malunguinho. Eu me sinto feliz, alegre, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoe a todos os negros e brancos também. A deputada Olívia Santana tem a coragem, a determinação, o foco de discutir um tema que com certeza está no coração dos baianos e do povo brasileiro. O empoderamento da mulher, a coragem da mulher, a determinação da mulher. E isso tem um reflexo direto na vida da população. E Olívia Santana reflete isso com maestria. Traduzir isso, a sua luta, a sua trajetória, num livro. Agora, como escritora, ela que já é professora, militante,
ocupou diversas funções na vida pública e é deputada estadual, que muito honra o nosso estado. Com certeza é mais um passo muito importante de afirmação, sobretudo para que outras meninas e mulheres negras vejam esse exemplo, se inspirem e, como ela mesmo disse, lutem pela ocupação dos espaços. Afinal de contas, é irreversível esse movimento das mulheres negras ocupando cada vez mais o protagonismo na sociedade. O livro é um convite à participação negra e feminina nos espaços de decisão. Na sua escrita, Olívia Santana ressalta o quanto cada fragmento de experiência marca sua vivência e prática política, como projetos de lei estadual que inspiraram leis nacionais. De uma importância gigantesca, porque é tirar da invisibilidade a história das mulheres negras, que, como ela tem dito, eu também, estão no subsolo da pirâmide social. Então é um grito, é uma denúncia que rasga o silêncio e demonstra, não é, que estas mulheres, elas precisam ser visíveis, empoderadas e terem lugar de fala para garantir que a injustiça social, o racismo, o machismo possam ser vencidos em breve tempo. Os olhos de todos nós brilhamos de emoção por encontrá-la fazendo exatamente, escrevendo livros, liderando na Assembleia, tendo uma participação expressiva na luta das mulheres, na luta pela construção de uma sociedade justa e igualitária. Olívia é exemplo para todas nós. Ela tem a cara da maioria do povo da Bahia, do Brasil, tem as lutas, as superações que o nosso povo vivencia no dia a dia. Então, ela estando no lugar onde está, tem muito significado contar sobre essa trajetória. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, participou de uma extensa agenda nesta quarta-feira aqui em Salvador e região metropolitana. Durante a manhã, a ministra e outras autoridades estiveram presentes na edição do projeto Amor, Fonte Transformadora de Destino, no Complexo Penitenciário Lemos de Brito, na Mata Escura, aqui em Salvador. Nesta edição, foram formalizados pela Justiça 6 casamentos entre internos masculinos da penitenciária Lemos de Brito e suas companheiras. Então, parabéns aos novos casais. Além de participar do casamento coletivo, a ministra Rosa Weber esteve presente no Mutirão Processual Penal, evento que acontece em todo o país e tem o objetivo de revisar mais de 100 mil processos entre os meses de julho e agosto desse ano. Durante a tarde, Rosa Weber, acompanhada de outras autoridades, visitou a comunidade quilombola Quingoma, no município de Lauro de Freitas. O encontro foi realizado no Barracão do Samba, com destaque para as conversas das autoridades com lideranças quilombolas locais para avaliar e conhecer as solicitações de representantes das entidades. A prática da leitura, além dos benefícios para a educação, como o enriquecimento do vocabulário, a leitura do raciocínio e o aumento da capacidade de concentração, por exemplo, também pode ser uma aliada e tanto no tratamento e nos cuidados com a saúde da mente. Essa prática, que surgiu no século XX aqui no Brasil, está chegando em abrigos aqui de Salvador e tem o nome biblioterapia e começa aqui em Salvador a se expandir pela cidade. Vamos conhecer um pouco mais. O hábito da leitura tem inúmeros benefícios que vão além da educação e do entretenimento. E a biblioterapia, por sua vez, é uma terapia complementar que utiliza a leitura para estimular desde o desenvolvimento pessoal à prática do autoconhecimento. A especialista em gerontologia e doutora em saúde pública pela UFBA, Adriana Freitas, decidiu estudar a biblioterapia, depois que iniciou a carreira paralela como escritora e passou a colocar em prática este método, principalmente em pessoas idosas. A gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né, que muitos livros de literatura infantil, principalmente, eles tinham imagens de idosos com caricaturas de idosos, como se fosse realmente todos os idosos fossem da mesma forma. E aí eu entendi que era um momento de eu entrar na área da literatura, né? Aí eu fui estudar, eu fiz uma especialização em literatura infantil e juvenil.
e comecei a escrever livros de literatura infantil. Não é a idade cronológica que define, né, o ser idoso apenas. Claro que a OMS diz que idoso é a partir de 60 anos, mas a gente sabe que tem outros aspectos, né? O biológico, o psicológico, o social, o cultural, o espiritual. Então, tudo isso vai interferindo na vida das pessoas nesse processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo, né? Ele começa desde que a gente nasce e vai até o final da vida, né? A responsável técnica deste abrigo, que fica aqui em Salvador, gostou da ideia e falou sobre os avanços que poderão acontecer após a utilização da biblioterapia, no auxílio, no cuidado e atenção aos afetos, dificuldades e sofrimento emocional, por meio da atividade, leitura e diálogo. A gente que lidar com idoso, a gente tem que procurar sempre algumas vertentes, né, para poder fazer com que eles tenham ânimo de vida, porque a maioria se sentem pessoas inúteis, que não conseguem mais fazer isso, não consigo mais fazer aquilo, tudo que eu gosto de fazer, eu não consigo fazer mais. E quando a gente vai criando, né, como a biblioterapia, né, que eu acabei conhecendo hoje, quando cria uma situação como essa, você vê a diferença. Todos gostaram, está querendo até os livros que fiquem aqui, que continue a atividade, né? Porque é sempre, tudo que é novo para eles acaba sendo interessante. E aí mexe com o cognitivo, né? Mexe com a autoestima, aí eu consigo, estou me lembrando de algo, então é bem interessante, bem legal. Você já leu algum livro que mudou a sua maneira de ver a vida? Ou já lhe trouxe respostas que você jamais imaginaria encontrar? Pois é, o poder do livro é gigante, não é? E a biblioterapia utiliza a literatura como suporte pessoal e social. E essa turminha aqui, ó, já está usando, viu? Gosto muito. Mas eu não queria a biblioterapia, não. Nunca vi a primeira vez. Foi ótimo, gostei muito. A pessoa não sabe ler, aí ela vai falando e mostrando. É muito bom. Ajuda bastante. Quem não sabe ajuda muito. Aí eu olho aquele mural, não sei se você percebeu o mural, as minhas fotos, as minhas... Olha e passa um pouquinho. E o que vale mesmo é esta alegria estampada nos rostos de cada uma e a lembrança de muitas histórias como a de Dona Isabel. É uma boa opção, porque assim, na hora que a gente está, por mais que a gente leia devagar, não tem uma boa leitura, na hora que a gente está nos livros, a gente esquece do mundo lá fora e até das dificuldades que a gente está passando no momento. Eu acho ótimo, eu acho muito importante a leitura. E olha só que notícia boa! Está de volta o nosso quadro Minuto Político. A jornalista e comentarista política Fernanda Dourado destaca a disputa pela Prefeitura de Salvador como tema de hoje. Vamos ver! Olá, meu nome é Fernanda Dourado, sou jornalista política e hoje vou falar a respeito do cenário político aqui em Salvador. Há mais de 1 ano e 2 meses para a disputa pela Prefeitura de Salvador, o nome do político governista que enfrentará o atual prefeito do município, Bruno Reis, ainda está indefinido. A capital baiana é o 3º maior colégio eleitoral do país, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós sabemos da importância de Salvador e pelo esse destaque que tem a capital, a disputa promete sim ser acirrada em 2024. E hoje o meu comentário político será sobre os possíveis candidatos do PT, trazendo também nomes que já foram candidatos durante este período. O PT governa a Bahia pelo 5º ano consecutivo, mas mesmo com a hegemonia, a legenda nunca conseguiu eleger um prefeito em Salvador. Este ano, com o governo federal e estadual alinhados, o PT pretende entrar na disputa usando todas as peças possíveis do xadrez político para conseguir dar um checkmate e tentar chegar pela primeira vez ao Palácio Tomé de Souza. Mas quem será o nome do PT para a disputa?
Ainda não sabemos, mas a escolha será do governador Jerônimo Rodrigues, que já declarou diversas vezes. Ele sim pretende unir o grupo e ter uma candidatura única da base aliada. E a definição do nome seria já para julho ou para agosto, mas o governador adiou. A definição do nome será para setembro ou outubro. Ele declarou isso. E ontem eu conversei com o presidente da CONDE, José Trindade, que é do PSB, mas que, segundo informações, pode sim ingressar no PT para ser candidato do partido. Conversamos ao telefone e ele me disse que não vê problema do nome ser escolhido em setembro ou em outubro. Eu questionei a ele a respeito desse adiamento, né? Colocou mais para frente, postergou o anúncio para setembro ou para outubro. E ele me disse o seguinte: Fernanda, ninguém deve pressionar o governador. Tem que respeitar e esperar a decisão dele. E ele acrescentou: independente se eu for escolhido ou não, estarei ao lado do governador. Esta foi a declaração de José Trindade para mim quando eu telefonei para ele, né? Conversamos. Outro nome que despontou dentro do partido foi o deputado estadual Robson Almeida. Já conversei com o deputado diversas vezes aqui nos bastidores do Parlamento Baiano e ele sempre me disse que estava à disposição do partido. Robson defende sim a candidatura própria do partido. A estratégia do grupo, mais uma vez, será de vincular o nome do candidato ao presidente, reprisando o mote time de Lula, que deu certo nas eleições, mas nas eleições municipais, vale ressaltar, deu certo, mas falhou nas últimas 3 disputas municipais na capital baiana. Mas, como eu digo sempre, política não é matemática, não é ciência exata. Estratégia pode dar ou não certo. Aí vale lembrar que apenas 2 vezes o PT não apresentou candidato em Salvador. Desde a época da redemocratização, o PT lança candidatos, mas ele abriu mão da cabeça de chapa em 92. A ala resolveu abrir mão, apoiando a Lídice da Mata, que é do PSB, que é a então deputada federal Lídice da Mata, que na época concorria pelo PSDB. Ela foi eleita prefeita de Salvador. Em 2016, o PT quebrou a tradição de 24 anos, ao não lançar candidato à prefeitura. E agora, em 2024, há uma indefinição. Uma coisa certa, a gente sabe que o PT vai sim lançar candidato, mas não sabemos quem será o candidato do PT. O governador anunciou que será em setembro ou outubro, mas até lá a gente vai estar aqui sempre trazendo informações de bastidores para você. É com você, Chico. Vamos para um breve intervalo, mas a seguir, os principais destaques do site aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. E ainda entenda os principais pontos do novo arcabouço fiscal. Não saia daí, a gente volta já já. Já estamos de volta. Foi rápido, não é? E olha só, pessoal, vamos conferir agora, aqui na tela, os principais destaques aqui na Assembleia Legislativa em nosso site. Você já conhece, é claro, é o al.ba.gov.br. Vamos ver as notícias? Bom, deputado Wilton Coelho luta contra a privatização da Bahia Gás. E tem mais. Olha só, Leandro de Jesus defende obrigatoriedade de exames toxicológicos nas universidades. Pessoal, essas e outras informações sobre os deputados e ações que acontecem aqui na Alba, você confere diariamente no nosso site al.ba.gov.br. E olha só, o Senado aprovou em junho deste ano o novo marco de regras fiscais para o governo federal. A terceira reportagem da série apresenta o que se espera para a pauta econômica brasileira no próximo semestre. Agora você vai entender qual é o impacto desse novo arcabouço fiscal.
na matéria da nossa parceira, a TV Senado. O novo regime fiscal vai substituir o atual teto de gastos. Ele cria regras para manter as despesas abaixo das receitas e usa as eventuais sobras apenas em investimentos. O texto, que vai ser votado novamente na Câmara dos Deputados, fixa critérios permanentes para variação das despesas, de até 70% do crescimento das receitas, desde que seja cumprida a meta fiscal. Relação entre receita e despesa. Para 2024, a meta será 0%, receitas e despesas iguais. Em 2025, as receitas deverão ser maiores que as despesas em 0,5% do PIB. Para 2026, é previsto um superávit de 1% do PIB. A margem de tolerância nessas metas é de 0,5% para mais ou para menos. O limite mínimo para aumento de despesas é de 0,6% e o teto de 2,5% do crescimento da arrecadação. De acordo com esse especialista, as atuais regras fiscais, como a Lei da Responsabilidade Fiscal e teto de gastos, se mostraram inviáveis. Realmente era necessário uma combinação de regras de gasto, de resultado e de outros fatores que atualizasse isso. Os dois, efetivamente, tanto a regra de resultado da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a regra de teto de gastos se mostraram inviáveis em função da dinâmica da economia e da administração, né, nesses últimos anos. No Senado, foi retirado do limite de gastos as despesas da União com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência, tecnologia e inovação. Uma preocupação é que a proposta, ao ser mais flexível com as despesas do que o atual teto, provoque um descontrole dos gastos públicos. Eu não tenho muito receio em relação a esse descontrole, primeiro porque você continua tendo você continua tendo a necessidade de fixar, explicitar regras de resultado primário. Né? Então, esse gasto, o gasto que for realizado, ele necessita estar coerente com a arrecadação que se projeta. E, em segundo, existe uma tentativa, né, de colocar nesse limite, num novo teto, entre aspas, se colocar num determinado limite, um conjunto importante de despesas. Há uma parcela de despesas que está sendo excluída, mas a parcela majoritária das despesas continua mantida dentro desse limite, que vai crescer de 0,6% a 2,5%. Então, eu não vejo, com essa substituição das regras atuais, eu não vejo problemas de descontrole ou de permissão para um crescimento descontrolado dos gastos. Não percebo dessa maneira. Sem a aprovação do arcabouço fiscal, o governo não tem orçamento para aumentar gastos sociais. Com a restrição do teto fiscal anterior, que está vigente até o projeto de arcabouço fiscal ser aprovado, era praticamente impossível atender a todos os objetivos de política pública, inclusive aumento de gastos sociais, inclusive aumento a manutenção até de compromissos de Bolsa Família, de salário mínimo, né, que estavam sendo contemplados e que é a expectativa, que foram compromissos de campanha do atual executivo, né, e que é a expectativa, né, com a qual o orçamento foi formulado. Então, de fato, o afastamento, né, do limite atual do teto de gastos para o novo limite criado pelo arcabouço, ele vai viabilizar um grande número de políticas públicas que estavam hoje, que seriam hoje impossíveis sem que ele fosse. Então, isso vai impactar diretamente aumento do salário mínimo, expansão de Bolsa Família, expansão de Minha Casa Minha Vida, uma série de projetos que estão sendo
que estão sendo iniciados na expectativa de que esse arcabouço vai ser aprovado. A Secretaria de Educação do Estado reuniu cerca de 160 profissionais de educação em um hotel aqui na capital baiana para apresentar o planejamento do segundo semestre. O órgão fortalece as ações com foco na gestão da aprendizagem, as juventudes e a cultura na paz nas escolas, com o objetivo de avaliar os resultados obtidos nos primeiros meses letivos e as novas estratégias a serem adotadas. A atividade que deu início nesta terça-feira segue até sexta-feira. No evento, a secretária Adélia Pinheiro enfatizou que os encontros fazem parte de um processo formativo contínuo das equipes gestoras e destacou a necessidade do planejamento. As discussões em torno da gestão da aprendizagem incluem a execução de projetos e programas da secretaria, como o Mais Estudo, Educa Mais Bahia, Educação Inclusiva, além da educação digital. Bom, e Salvador amanheceu com sol nessa quarta-feira. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo na quinta-feira, aqui na capital baiana e no interior do estado. Em Salvador, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 28 graus com possibilidade de chuva. Em Barreiras, a previsão é de mais um dia de sol sem nuvens no céu. A variação de temperatura está entre 15 e 32 graus. Já no município de Cipó, a quinta será de tempo aberto durante o dia e a noite. A temperatura fica entre 20 e 32 graus e também não chove. E chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está o ministro da Justiça Flávio Dino se diz preocupado com clubes de tiro. Vamos acompanhar. O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com trabalhadores e trabalhadoras da agricultura na tarde desta quarta-feira. O objetivo do encontro foi ouvir e discutir as necessidades da categoria, além de diversificar produtos e disponibilizar alimentos saudáveis e de qualidade nas escolas e mercados baianos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que vai separar os CACs de verdade e fechar os clubes de tiro ilegais aqui do país. Segundo o ministro, os clubes de tiro cresceram sem nenhuma regulamentação nos últimos anos e o governo está preocupado com essa situação. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira um amplo pacote de medidas focadas em facilitar o acesso de estados e municípios a fontes de crédito. O pacote foi apresentado pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou uma nova data para o lançamento do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que será no dia 11 de agosto. Ainda de acordo com o ministro, o novo PAC vai receber um investimento da União de cerca de 60 bilhões de reais por ano, o que representará um total de 240 bilhões de reais até 2026. O objetivo do governo é impulsionar investimentos usando o orçamento federal, concessões e parcerias público-privada. Sei que vocês vão sentir falta, mas o Alba agora termina aqui. Continue acompanhando a nossa programação aqui da TV Alba, no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e região metropolitana, e no canal aberto digital 40.2 lá em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TVAlba. Uma boa noite e até amanhã!